Senhor ressurgir. Aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal. Aleluia, aleluia. Imolado por nós. Aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, ele vive e venceu. Aleluia. O Cristo Senhor ressuscitou, a nossa esperança realizou. Vencida a morte para sempre, triunfa a vida eternamente. O Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal. Aleluia, aleluia. Imolado por nós. Aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, ele vive e venceu. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, caros irmãos daqui e os que nos acompanham pela internet. Vamos começar esta Santa Missa reconhecendo as nossas culpas e suplicando a piedade divina. Senhor, nossa paz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, nossa vida, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que pela ressurreição do Cristo nos renovais para a vida eterna, dai ao vosso povo constância na fé e na esperança, para que jamais duvide das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias de Antioquia e Icônio chegaram judeus que conversaram as multidões. Então pedrejaram Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Mas enquanto os discípulos o rodeavam, Paulo levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu para Derbe com Barnabé, depois de terem pregado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos. Voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, encorajando os discípulos. Eles os encorajavam e permaneceram firmes na fé, dizendo-lhes: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Os apóstolos designaram presbíteros para cada comunidade. Com orações e jejuns, eles os confiavam ao Senhor, em quem havia acreditado. Em seguida, atravessando a Pisídia, chegaram a Panfilha, anunciaram a palavra em Perge e depois desceram para Atália. Dali, embarcaram para Antioquia, de onde tinham saído, entregue às graças de Deus.
para o trabalho que havia realizado. Chegando ali, reuniram a comunidade, contaram-lhe tudo que Deus fizera por meio deles e como havia aberto a porta da fé para os pagãos. E passaram então algum tempo com os discípulos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, vossos amigos anunciem o vosso reino glorioso. Ó Senhor, vossos amigos anunciam o vosso reino glorioso. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar o vosso poder. Ó Senhor, vossos amigos anunciem o vosso reino glorioso. Para espalhar vossos prodígios entre os homens e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre, vosso poder de geração em geração. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Que a minha boca cante a glória do Senhor e que bendiga todo ser seu santo nome, desde agora para sempre, pelos séculos. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Aleluia, 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 aleluia. O Cristo devia padecer e ressurgir dos mortos e entrar-se na sua glória. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai. Eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deixo-vos a paz, mas não a dou como o mundo, outra paz. O Senhor vem nos apresentar, nos doar, deixar conosco. Qual é esta paz? É a sua presença. A presença do ressuscitado é que traz paz para os discípulos. Essa presença que permanece depois que ele sobe aos céus, ele continua de um modo novo, continua por meio do Espírito Santo. O Espírito que ontem, é o versículo imediatamente anterior, fala da vinda do Espírito, que ele vai mandar da parte do Pai, que o
Filho ressuscitado envia da parte do Pai para os discípulos. Com ele vem a paz para nós. Paz da presença de Deus. Não é ausência de conflitos, nem exteriores, nem interiores, psicológicos. Um filme ficou muito famoso, do Padre Pio, tem muita coisa meio exagerada ali, mas uma das coisas que o roteirista acertou em cheio foi a hora que, não sei se é um homem ou uma mulher, chega para ele e diz: Padre Pio, eu quero paz, me ajude a ter paz. E o Padre Pio fala: você vem pedir isso para mim? A única coisa que eu não tenho é paz. Há tantos problemas para resolver, construindo um hospital enorme para cuidar dos necessitados, e o demônio ainda em cima dele, que tinha essas tentações. A única coisa que ele não tinha era paz psicologicamente falando, mas tinha a paz da presença de Deus. Me faz pensar no sentimento de segurança que eu tinha quando meu pai estava perto. Não sei se ele está assistindo, vai encher de orgulho se tiver, né? Mas quando era criança tinha essa coisa, presença paterna, né? Pode estar caindo o mundo, mas dá aquela segurança, aquela paz. Isso é um dom divino que é mais ou menos assim, essa presença do ressuscitado, que impulsiona, a gente para realizar a nossa missão nesse mundo com destemor, ainda que enfrentando todo tipo de dificuldade. Nós vemos hoje São Paulo, mesma cidade em que ontem queriam sacrificar touros para ele e para Barnabé, considerando-os deuses. Agora chegam os judeus que não aceitam o cristianismo e convencem a multidão, que apedrejam, e a multidão apedreja Paulo. Era pena de morte para os judeus, era executado assim. E eles acham que ele estava morto, mas quando os discípulos se reuniram ali em torno do corpo, para ver o que vamos fazer, onde é que vamos enterrar, para onde vai, aí ele se levanta e bate a poeira e vaza na braquiária, como se diz aqui em Goiás. Não, ele volta para a cidade, entra na cidade de novo, continua ali ainda o trabalho, mais um tempo, e depois segue o caminho, enfrentando a rejeição dos judeus que não aceitavam essa nova interpretação da palavra de Deus, a partir dessa fé no Cristo ressuscitado. E a leitura nos dá conta de que eles retornam a Antioquia e ali se põem a refletir com a comunidade o que Deus tinha feito por meio deles e como tinha aberto a porta da fé para os pagãos, para aqueles que não eram judeus. O ressuscitado, que impulsiona a enfrentar todo tipo de dificuldade, a superá-las, e depois concede esse dom de refletir, abre o Espírito Santo que abre a mente, o entendimento dos batizados, para acolher, conseguir refletir com tranquilidade essa situação. Poderia muito bem ficar traumatizado, foi apedrejado, então eu não quero nem que me fale de Jesus Cristo, o que ele fez comigo. Mas essa paz que a presença do ressuscitado, por meio do Espírito Santo, concedeu a Paulo, nós pedimos que conceda a nós também nas nossas lutas diárias, nosso
nosso cotidiano, com os desafios que cada pessoa tem para enfrentar, para realizar, continuar realizando as obras de Cristo, as obras do ressuscitado, como nós ouvimos no domingo, né? Quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores. Nessas obras também a gente passa pela cruz como ele passou, mas se a gente vive a cruz junto com ele, vamos viver também a ressurreição e já aqui nesse mundo as graças que vêm da ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Apresentemos a Deus as nossas preces. Dai-nos, Senhor, a vossa graça. Dai-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos pastores postos à frente das comunidades, pelos que servem e confiam na fé dos seus irmãos, e pelos fiéis que nas provações estão ao seu lado, oremos. Dai-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos leigos mais ativos, nas paróquias, pelos que se empenham na catequese e na liturgia, e pelos que se comprometem na ação socio-criativa, oremos. Dai-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos discípulos a quem Jesus dá sua paz, pelos a quem tem a oferecer aos que perdem, e pelos que sofrem por não ter mais a procuram, oremos. Dai-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos que se alegram pelos bens que o céu lhes dá, pelos que nunca estão contentes com o que recebem, e pelos que até sofrimentos encontram Deus, oremos. Dai-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos que se reúnem nesta igreja cada domingo, e pelos que aqui recebem a palavra e o pão da vida, que lhes dão forças contra os príncipes deste mundo, oremos. Dai-nos, Senhor, a vossa graça. Tudo isto vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Acolhei as ovelhas deste vinho.
reunido em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao O alto. nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi morto. Por ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo Washington, seus auxiliares divinos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, particularmente as vítimas da coronavírus e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face.
Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, Madre Teresa de Calcutá, Madre dos pobres, São José, Madre Teresa, e todos os nossos irmãos e irmãs, que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convite dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, guardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia. Glória a Cristo ressuscitado. Aleluia. Páscoa sagrada, ó festa de luz, precisas despertar.
Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos a Nossa Senhora, pedindo a ela que nos ajude a ter fé nisso que acabamos de rezar. A confiança na ressurreição da carne, que é o fim último. Toda a nossa vida será transformada na presença de Deus. Não precisamos temer nada. Esta é a causa última da nossa paz, que levou Paulo a se levantar e voltar para Icônio, e tantos santos a cumprirem sua missão neste mundo, mesmo abraçando o martírio, tantas pessoas que fizeram e fazem sua missão neste tempo, também agora neste tempo que estamos vivendo. Que o Senhor nos conceda, por intercessão da Virgem Maria, esta fé firme na vida eterna, na ressurreição da carne. Regina Celi, letare, alleluia, quia veneris immortale, alleluia, resurrexi, sicut dixi, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E nas estradas